тепер це дійсно реальність у нашому небі. F-16 в Україні. Саме такі бойові результати, які... Os F-16 estão na Ucrânia. Nós conseguimos. Essa declaração do presidente ucraniano Zelensky, feita em uma base aérea não identificada, marca um novo capítulo na guerra. Afinal, a Ucrânia aguardava ansiosamente por essas aeronaves que chegaram em seu território graças a uma coalizão de diversos países europeus. Дякую. Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери, ми цінуємо вашу підтримку. Mas será que os ucranianos não estão apostando fichas demais nelas? Há pouco tempo atrás, quando perguntado sobre os F-16, Vladimir Putin disse que esses aviões não mudariam a situação da guerra. Ele disse: destruiremos essas aeronaves, assim como destruímos hoje tanques, veículos blindados e outros equipamentos, incluindo lançadores múltiplos de foguetes. Então, uma pergunta inevitavelmente surge na cabeça da maioria das pessoas que acompanham esse conflito. Será que os F-16 farão alguma diferença na Ucrânia? Até pouco tempo atrás, muitos acreditavam que não. Mas um detalhe que muitos não perceberam pode mostrar um desdobramento diferente. Veja, desde o início da invasão russa, a Força Aérea Ucraniana tem lutado com bravura, mas em grande desvantagem, operando principalmente aeronaves soviéticas mais antigas, como os caças MiG-29 e Su-27. Os pilotos ucranianos enfrentaram uma força aérea russa numericamente superior e tecnologicamente mais avançada. Mas, desafiando as probabilidades, a Ucrânia conseguiu negar à Rússia o controle total do espaço aéreo. Uma façanha notável que muitos especialistas não esperavam que durasse mais do que alguns dias. Mas como eles conseguiram isso? Bem, a resposta envolve uma combinação de fatores: táticas inteligentes, uso eficaz de sistemas de defesa aérea terrestre e, sendo bem franco com vocês, alguns erros surpreendentes por parte dos russos. Mas mesmo assim, não podemos negar a superioridade russa, tanto em termos numéricos como tecnológicos. A situação permaneceu precária para a Ucrânia, mas é aí que entra o F-16. Desenvolvido na década de 70, o F-16 pode parecer uma escolha estranha para um conflito moderno de alta intensidade. Afinal, não é a aeronave mais nova que temos por aí. Mas aqui está um detalhe importante que poucos falam. O F-16 passou por inúmeras atualizações ao longo das décadas. A versão que a Ucrânia está recebendo nesse caso é muito mais capaz do que o design original. Então, o que exatamente torna esses F-16 tão especiais? Por que Putin está tão preocupado com sua chegada ao campo de batalha? Bem, o primeiro ponto forte é sua versatilidade. O F-16 é o que chamamos de caça multifunção. Isso significa que ele pode realizar uma ampla gama de missões, desde combates no ar até ataques de precisão ao solo. Essa flexibilidade dá aos comandantes ucranianos muito mais opções táticas. Apesar da sua idade, eles possuem uma tecnologia considerada avançada. As versões mais modernas são equipadas com radares poderosos, sistemas de guerra eletrônica sofisticados e a capacidade de usar uma ampla gama de armas guiadas de precisão. Isso representa um salto gigantesco em capacidade em comparação com a frota atual da Ucrânia.
Somado a isso, eles possuem um design eficiente e capacidade de reabastecimento aéreo, podendo permanecer no ar por períodos prolongados e operar a distâncias maiores do que muitas das aeronaves atuais da Ucrânia. Mas nada disso adiantaria se esses F-16 não funcionassem com os demais equipamentos fornecidos pela OTAN. As versões desses caças que a Ucrânia está recebendo são capazes de operar perfeitamente com sistemas e padrões da aliança. Isso facilita a integração com outras capacidades fornecidas pelos aliados ocidentais da Ucrânia. Mas aqui está a parte realmente interessante. O impacto dos F-16 vai muito além de suas capacidades técnicas. Sua mera presença no espaço aéreo ucraniano tem implicações estratégicas profundas. Pense nisso assim. Até agora, a Rússia tem operado com um certo grau de impunidade no espaço aéreo, especialmente em áreas mais distantes da linha de frente. Os sistemas de defesa aérea ucranianos têm sido eficazes, mas têm alcance limitado. A introdução de F-16 muda completamente o jogo. De repente, alvos russos que antes estavam relativamente seguros, como centros de comando e controle, depósitos de suprimentos ou pontes críticas, se tornam muito mais vulneráveis. Isso força os russos a adaptar suas operações, potencialmente limitando sua liberdade de manobra e complicando sua logística. Além disso, a mera ameaça de um F-16 patrulhando os céus ucranianos pode ter um efeito intimidador nas operações aéreas russas. Pilotos russos terão que operar com muito mais cautela, potencialmente reduzindo a eficácia de suas missões de apoio aéreo próximo e interdição. Mas claro, os F-16 não são uma bala de prata que magicamente acabará com a guerra. Sua chegada ainda apresenta bastante desafios para a Ucrânia. Primeiro, há a questão do treinamento. Pilotar uma aeronave dessas não é como trocar de carro. É uma transição massiva para pilotos acostumados com aeronaves projetadas pela União Soviética. O cockpit, os sistemas, até a filosofia por trás de como a aeronave é operada, tudo é diferente. Treinar pilotos para ficarem bons mesmo demora. Esse tempo é um luxo que a Ucrânia não tem muito. Depois há a questão da manutenção e logística. Os F-16 são máquinas complexas que exigem uma cadeia de suprimentos robusta e pessoal altamente treinado para mantê-los voando. Estabelecer essa infraestrutura em meio a uma guerra ativa é, para dizer o mínimo, um desafio. E não podemos esquecer a resposta russa. É ingênuo pensar que eles ficarão de braços cruzados enquanto isso acontece. Podemos esperar que a Rússia intensifique seus esforços para atacar bases aéreas ucranianas e infraestrutura de apoio. Eles também podem tentar acelerar a implantação de seus próprios caças mais avançados e melhorar suas defesas aéreas para contrariar a ameaça do F-16. Mas então, qual é o veredito? Os F-16 mudarão o jogo na Ucrânia? A resposta, como muitas coisas na guerra, é complicada. Eles certamente têm o potencial de alterar significativamente o equilíbrio de poder no conflito aéreo. Eles fornecem à Ucrânia capacidades que ela simplesmente não tinha antes e forçam a Rússia a reavaliar muitos aspectos de sua estratégia. Tudo vai depender de quantos F-16 a Ucrânia realmente vai receber e colocar em ação. Seus pilotos conseguirão receber o treinamento necessário a tempo? E não podemos esquecer a infraestrutura de apoio por trás de tudo isso. E para aproveitar ao máximo esses novos jatos, a Ucrânia precisará também neutralizar os sistemas de defesa aérea russos localizados atrás das linhas de frente. Isso é crucial para que eles possam voar com segurança
e cumprir suas missões. A tarefa não é fácil. A Ucrânia terá que usar armas de longo alcance fornecidas pelos países ocidentais para atingir esses alvos distantes. Além disso, os próprios F-16 se tornaram alvos valiosos para os russos, que já estão oferecendo recompensas para quem conseguir destruí-los. Apesar dos desafios, a Ucrânia já mostrou habilidade em atacar sistemas de defesa aérea russos, como o poderoso S-400. O sucesso nessa estratégia será fundamental para que os novos F-16 façam a diferença no campo de batalha. Ainda assim, é um erro pensar que guerras modernas serão decididas por uma única plataforma de armas. O F-16 é apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior. O que podemos dizer com certeza é que essas aeronaves irão certamente expandir as opções estratégicas da Ucrânia e complicar os planos russos. No mínimo, isso pode ajudar a nivelar o campo de jogo aéreo de uma maneira que a Ucrânia não experimentou desde o início da invasão. À medida que os primeiros F-16 chegam aos céus ucranianos, uma coisa é certa: Putin tem todas as razões para temer a chegada dessas aeronaves. Não porque elas garantirão a vitória ucraniana, mas porque eles representam outro obstáculo em seu caminho, outro fator complicador em uma guerra que já provou ser muito mais difícil do que ele imaginava. E você, o que pensa sobre a chegada dos F-16 na Ucrânia? Acredita que essas aeronaves farão diferença? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal. E como sempre, obrigado por assistir.